Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, e boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Isso mesmo, todas as semanas nós nos reencontramos aqui neste canal, nesse mesmo horário. Então, eu parabenizo vocês que têm nos acompanhado todas as semanas nessas aulas que nós fazemos para vocês. Sim, essas aulas são para vocês, para que vocês possam, mesmo em isolamento, continuarem se aperfeiçoando, buscando aprender coisas que antes, quando vieram as notícias de isolamento, ainda eram dúvidas. Dúvidas se seriam possíveis. Pois bem, as ferramentas nos foram ofertadas, as possibilidades nos foram ampliadas. E agora nós temos a oportunidade de continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, parabenizo a todos vocês que têm feito isso semanalmente, acompanhando a cada aula, a cada discussão e realizando seus comentários, realizando suas perguntas, apresentando suas dúvidas. Porque dessa forma vocês crescem e eu também. Porque com a ajuda de vocês, eu me aperfeiçoo. São as suas perguntas, as suas dúvidas, seus questionamentos é que fazem com que eu cresça junto de vocês. E nada melhor do que crescer juntos, do que também acompanhar o desenvolvimento de cada um de nós de forma conjunta. Então, isso é que eu digo todas as semanas para vocês. Observem, fiquem atentos e atentas às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque na medida que você acompanha e observa tudo o que está acontecendo ao seu redor, mesmo que você não consiga acompanhar tudo, mas se dê um tempo para observar, você vai começar a perceber que você é diferente. Que tudo que você faz não necessariamente precisa ser igual ao outro. Então, isto é o autoconhecimento. Porque na medida que você vai se reconhecendo, as suas oportunidades de crescimento se ampliam. Porque você vai sabendo quais são as suas necessidades. Nesse momento, por exemplo, agora que você está aí sentado ou sentada, me ouvindo, me assistindo, você é melhor do que ninguém para saber que este é o seu momento. E mesmo que queiram lhe atrapalhar, você sabe que neste momento a aula está para começar. Então, você já deve estar no seu lugar calmo e tranquilo. Você já deve estar, por exemplo, com o seu caderno, com a sua caneta, com o seu lápis. Porque essa é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade a ser atendida não pelos outros, mas sim por você. Então, faça valer a pena. Comece já, pegando esse teu caderno que está aí nas suas mãos e anote a data de hoje. Coloque a data de hoje. Registre. Muito bem. Agora, coloque aí o nome da matéria. O nome da disciplina. E você sabe muito bem que hoje é aula de Sociologia. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mas aproveite que já está com o caderno aberto, o nome da matéria anotado, a data de hoje registrada e coloque aí o nome do professor. Registre o nome do professor. E para que a gente possa iniciar esta aula, é preciso eu fazer um lembrete a todos vocês. Vocês ouvintes, vocês videntes. Ou não ouvintes ou não videntes. Essas aulas são transmitidas também pelo YouTube. E no YouTube, você que não tem nenhum tipo de dificuldade visual ou auditiva, você pode assisti-la da forma como bem entender, com legenda ou sem legenda. Mas você que tem dificuldades auditivas, você pode colocar a legenda. O YouTube lhe permite fazer isso. E caso você tenha dificuldades visuais, não se preocupe.
esta aula, eu vou estar dando ela de forma calma e tranquila, dando pausa entre as frases, para que você possa entender claramente. Então, a todos vocês que nos acompanham, meu muito obrigado. A todos vocês que estão aqui semanalmente comigo, o meu muito obrigado, os meus agradecimentos. Mas para que a gente não fique aqui rasgando cedo, vamos logo para a matéria? Vamos logo para o conteúdo? Lembrando sempre que o conteúdo de toda esta aula está registrado no livro didático que vocês receberam. E caso não tenham recebido, não se preocupe. Eu vou disponibilizar as páginas que estou utilizando com vocês, logo no final desta aula. E caso vocês não estejam matriculados em uma de minhas turmas, esteja nos acompanhando pelo YouTube, também fique tranquilo e tranquila. Caso você deseje essas páginas, é só me fazer um simples pedido, colocando o seu e-mail lá nos comentários, que eu enviarei sem problema algum, sem custo algum, para você as páginas que eu digitalizei. Então, feito isso, todos os avisos, toda a preparação já foi feita, vem comigo, porque hoje a aula vai tratar de um assunto que talvez você ainda não tenha percebido, que você faz parte do assunto, que é o desenvolvimento urbano do nosso país. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da urbanização brasileira, como vocês já devem estar acompanhando aí no slide durante esta aula. Agora, detalhe, é um contexto histórico. Então, eu vou apresentar os dados históricos para vocês e, na medida que surgir a necessidade, a gente pode debater e discutir e fazer comentários, tá? Mas lembrando que são dados históricos, não são dados que nós vamos ter muitos elementos para discutir, apenas para sermos informados. Agora, a partir da informação que recebemos, poderemos sim fazer algumas comparações e associações com outras questões que possam vir a surgir. Tá? Mesma coisa eu digo para vocês. Se surgir ao longo da leitura sobre as informações em relação à urbanização brasileira, coloque aí nos comentários para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos debates, ao nosso diálogo. Tudo bem? Então vem comigo. Vamos lá. Primeiro slide nosso é um slide fundamental para compreendermos tudo. Por quê? Eu estou usando um autor, e que vocês vão saber qual é logo ao final desta aula, em que ele distribui a história da urbanização brasileira em 5 fases. E essas fases estão todas elas pré-escritas. Há datas, há períodos históricos. Então, a cada período vai existir uma fase do desenvolvimento urbano brasileiro. Não importa onde você esteja morando agora, saiba que dentro de um determinado período, o lugar onde você está morando talvez não existisse. Ou talvez estivesse sendo planejado, ou talvez tivesse sido ignorado. Daí porque a gente sente falta de um ou outro recurso urbanístico. Mas vem comigo que a gente tem muita coisa para apresentar ao longo da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Lembrando sempre das páginas que eu estou utilizando, é a página 307 a 308 do livro Sociologia em Movimento. Então, as fases da urbanização no Brasil. Primeira fase. Ocorreu entre 1875, ou seja, século XIX, final do século XIX. Ainda não tínhamos, como vocês podem perceber, nos tornado república, porque isso acontece em 1889. Ainda éramos império, ainda éramos uma monarquia, governada por Pedro II. Então, essa primeira fase acontece entre 1875 e 1930. E é considerada pelo nosso autor de planos de embelezamento. Então, ele diz o seguinte, que nos planos baseados na tradição, que eram planos baseados na tradição europeia. Então, essa fase é característica pela a ideia de trazer elementos da Europa, do ponto de vista urbanístico, para o Brasil. Então, tinham como objetivo o dito embelezamento das cidades.
Na prática, isso significava ruas mais largas e a população e as habitações de baixa renda sendo empurradas para áreas distantes da região central. Geralmente, as intervenções ficavam restritas a áreas específicas da cidade, como o centro. Então, já aqui a gente já tem um indício de que os grandes centros eles foram planejados. De que maneira? Foram planejados para ter toda uma estrutura urbana que facilitasse a convivência, os relacionamentos, a mobilidade, a acessibilidade. Mas para que isso acontecesse, quando a primeira fase trouxe ideias europeias, e nós não somos Europa, né? Nós somos América, então quando trouxeram ideias da Europa, todo o desenho arquitetônico das ruas, das vias da cidade, eram focados no centro das cidades. E todo o resto era empurrado para as periferias. Então, todo o tratamento ficava focado no centro e as periferias ficavam à mercê do tempo. Mas vamos prosseguir? Compreendem? Estão começando a compreender? Isso está falando de um período de 1875 a 1930. Mais ou menos 50 anos, tá? Então, a fase foi marcada pela chamada política de higienismo. Acabar com os cortiços e deixar a cidade mais bela, com base em modelos europeus. No Rio de Janeiro, por exemplo, a referência era a Paris de Haussmann. E o processo deu início ao crescimento da cidade informal, com a ocupação dos morros pela população mais pobre. Então, aí, nesse período, vamos dizer assim, a construção do que hoje a gente chama de comunidade, mas que naquela época, início do século XX, eram consideradas favelas, eram todas consideradas, construídas, melhor, desenvolvidas pela população mais carente, que, de uma certa maneira, foram empurradas do centro para a periferia. Então, eles foram ocupando os morros e construindo suas casas, suas habitações, abrindo suas ruas sem ter nenhuma ingerência do poder público. Daí o crescimento desordenado. Mas, já estou até me adiantando, mas pensem comigo. Muito do que a gente colhe hoje não é fruto do que fazemos hoje apenas. É fruto também que já foi feito ontem. Então, hoje nós estamos ainda tentando corrigir erros do passado. Compreendem isso? Dúvidas? Comentários? Coloque aí. Por exemplo, você ainda está corrigindo erros do passado na sua vida? Eu sei que isso não tem a ver com urbanização, mas apenas para uma reflexão. Já parou para pensar se você ainda está tentando corrigir erros que você cometeu no passado? Se tiver, comente aí. Gostaria de dialogar com vocês e a gente poder chegar aqui a um debate sobre o assunto. Mas como a aula de hoje é sobre urbanização, vamos prosseguir. Primeira palavra-chave. Estão lembrados da palavra-chave? Toda aula tem palavras-chave, que vai até o final da aula. Então, a primeira palavra-chave é higienismo. E já que a gente está falando de higiene, nada melhor do que lembrar da água. E esta água aqui, a questão higiênica dela é a hidratação. Então, estejam aí com a aguinha de vocês do lado para ficarem se hidratando ao longo desta aula. Afinal de contas, ficaremos aqui reunidos durante alguns minutos. E esses minutos, que pode chegar a hora, é fundamental você estar hidratado, Tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavra-chave, higienismo. Ainda na primeira fase da urbanização. Nessa época, ainda não havia uma denominação formal de planejamento urbano ou estruturas formais com esse fim na administração pública. Lembrando até que essa administração pública ainda era monárquica. Estava no período de transição, porque ali, 13 anos depois, 14 anos depois do início dessa fase, é que vai vir a República. E depois que essa República foi instaurada, muitas mudanças na forma de governo
vão ser propostas. E isso vai fazer com que muitas adaptações sejam necessárias. Compreendem isso? Então, o período foi marcado pela necessidade de rompimento com o passado colonial e a adesão ao moderno. Claro, porque enquanto nós éramos monárquicos, ainda possuíamos um rei governando o nosso país. É claro que muitos dos elementos, muitas características, muitas ações, muito da conduta pública, da administração pública, tinha elementos ainda do período colonial. Afinal de contas, quem continua aqui como nosso rei? Um herdeiro de Portugal. Então, características coloniais era padrão. Era até um padrão cultural. Acontece que com a proximidade da República e com a instauração da República, já que muitos países ao longo dos outros territórios nacionais pelo mundo já estavam aderindo à República, que é essa res pública, né? Feito para o povo, ou seja, um olhar mais preocupado, vamos dizer assim, com as necessidades da população, é natural que, nesse conjunto de circunstâncias, as pessoas aqui que estavam nessa transição, os governantes, os políticos, os administradores públicos, visassem fazer uma ruptura quase que definitiva entre o que era colônia, império, para a república, para demonstrar, olha só, chegamos e aqui está toda a diferença. Só que foram buscar isso na Europa, na França, principalmente. E quem já esteve na cidade do Rio de Janeiro, caminhando pelas ruas do centro, principalmente num bar chamado Cinelândia, só para a gente ter um olhar assim bem característico do que seria a França. Na Cinelândia existe um teatro chamado Teatro Municipal, em que toda a arquitetura ali, que se você observar, tem características europeias. E eu diria mais, partes, se não toda, teto do Teatro Municipal veio importado. Então vejam só, estou falando de uma característica arquitetônica de um prédio, mas as vias ao redor também são todas muito largas. A preocupação de criar um desenho de vias, de estradas, de ruas, um desenho de cidade com características europeias. Tá? Compreenderam isso? Dúvidas? Comentem aí. Comentem, coloquem suas perguntas, para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre o que é essa urbanização brasileira, que hoje, ainda no século XXI, a gente ainda discute. Discute por quê? Porque ainda tem muitas coisas que ainda não foram feitas e muitas que foram feitas e que não foram revistas. Porque a população cresceu, não é verdade? Mas vamos lá, que eu sempre me adianto um pouco e vamos dizer assim, é para preparar vocês para o que eu vou dizer. Porque na medida que eu falo coisas que eu ainda vou dizer, vocês já vão preparando o mental para discussão e para as suas perguntas quando surgirem durante a leitura. Mas vamos prosseguir. Segunda fase da urbanização no Brasil. A segunda fase já ocorre entre 1930 e 1965. Já dura 35 anos. A primeira, 50 e pouquinho. A segunda, 35. E foi denominada, pelo nosso autor, de planos de conjunto. O que quer dizer esses planos de conjunto? Os planos passam a olhar para a cidade de forma mais ampla, preocupando-se com diretrizes válidas para todo o território, e não apenas determinadas regiões. Entram aqui os zoneamentos, a legislação sobre o uso e ocupação do solo e a articulação dos bairros com o centro, a partir de sistemas de transporte. Então, aqui surge um novo olhar. Se no primeiro era apenas para embelezar, dar características de nobreza, de uma república, na verdade, características de nobreza porque traz a Europa, mas
A ideia mesmo era trazer características, uma aparência de uma Europa já republicana, principalmente a França, né? Agora, pensem comigo. Se a gente está falando de um período de 1930 a 1965, é um período de muitos acontecimentos no Brasil. Getúlio Vargas, governante, em 30, não é? Então, muitas mudanças do ponto de vista até do desenvolvimento industrial são propostas. O Brasil, a capital do Brasil, ainda estava no Rio de Janeiro. Então, uma das questões que mais vão acometer os legisladores é de que não bastava apenas abrir ruas e construir prédios e desenvolver a cidade no centro. Era necessário facilitar o acesso das pessoas que estavam nas periferias a esse centro, porque era nesse centro em que o mercado de trabalho estava potente. Agora, para que isso fosse feito, era preciso virar lei. Então começa-se a discutir nas questões legais do desenvolvimento urbano. Uma das questões legais que foram implementadas foi o desenvolvimento de leis que favorecessem o investimento em sistemas de transporte. Não sei se vocês já tiveram no centro da cidade do Rio de Janeiro, basicamente no bairro da Lapa, onde tem ali os Arcos da Lapa, em que ali, sobre os Arcos da Lapa, passa um bonde, que é do início do século XX. Foi um dos avanços para a época ter o desenvolvimento de um meio de transporte que pudesse interligar o morro à cidade, ao centro comercial da cidade. Então, o desenvolvimento urbano ele tem que considerar, a partir do crescimento populacional, a necessidade das pessoas se locomoverem. Senão, como é que eu vou trabalhar se eu não tenho acesso fácil à minha empresa, à empresa que eu trabalho? Eu preciso ter o desenvolvimento do meio de transporte. Senão, eu vou demorar muito tempo para chegar na cidade, no local de trabalho. E assim é que surgem leis que vão facilitar esse sistema de transporte se desenvolver e também discutir como é que esse solo, ou seja, esse território que estava ali sendo construído e depois de ter sido a população mais pobre empurrada para as periferias, sendo ocupado de forma desordenada. Então, começa a se preocupar também com a ocupação desse solo. E é claro que questões econômicas vão surgir, porque esse solo, em algumas áreas, vai ter alto valor agregado e está sendo ocupado por populações de baixa renda. Então, na medida que eu expando, saio, pego do centro e vou expandindo para a periferia, eu passo a ter interesses econômicos numa área que a gente chama área de abrangência. Então, chega um ponto que eu começo a ter interesses econômicos naquela área. E isso vai fazer com que eu tenha mais interesse em criar novas leis. Compreendem? Vamos lá, vamos seguir. É quando começa a se falar em caos urbano, crescimento desordenado e a necessidade de planejar as cidades de forma mais consistente, como eu falei para vocês. Surgem iniciativas como o Plano de Avenidas, de São Paulo, e o Plano Agache, no Rio de Janeiro, que abordam diversos aspectos do ambiente urbano, como legislação urbanística, habitação e ordenamento territorial. Então, nesse momento, as leis começam a se preocupar de como que as pessoas estão ocupando o território. Na primeira fase, essa preocupação ainda não existia. Agora a população cresceu, passa a se ter a necessidade. Então, o cuidado, que casas são essas que estão sendo construídas, onde que elas estão sendo construídas? Elas atendem a quem? O estabelecimento de uma ordem, de uma distribuição melhor dos bairros, do que a gente chama de mobiliário urbano. Por exemplo, um poste é um mobiliário urbano. Como é que vai ser a colocação desses postes? Isso tudo faz com que
eu me preocupe com a distribuição da rede elétrica. E aí, é claro, vão surgir necessidades que antes não se tinham, como, por exemplo, do saneamento. Para onde que vai? Todos os dejetos produzidos pelas pessoas nas casas, não importa se as casas são no centro ou se elas são na periferia, elas precisam ir para algum lugar. Obras de infraestrutura precisam ser feitas. Não dá para você jogar o seu xixi pela janela, por mais que isso já tenha acontecido. É verdade, já aconteceu. Vou dar um exemplo, não vou dar o um exemplo aqui do centro do Rio, vou dar um exemplo de uma cidade que hoje é uma cidade turística. Você já deve ter ouvido falar. Paraty. Paraty. Fica lá perto de Angra, divisa com São Paulo, mas é Rio de Janeiro. A cidade de Paraty, que é uma cidade histórica, ela é toda banhada pelo mar, vamos dizer assim. Por que ela é banhada pelo mar? Nas épocas de cheia da maré, a água do mar invade a cidade. Quando a água do mar invade a cidade, as ruas ficam todas alagadas. Então, as pessoas que moram lá já sabem disso. Só que no início do século XX e no século XVIII, século XIX, essas ruas não tinham saneamento. Não tinha esse desenvolvimento urbano, essa preocupação de onde vou colocar o meu xixi, por exemplo. Isso para não falar de outras coisas. Então, as pessoas esperavam as marés, quando a maré subia e a água vinha, as pessoas jogavam seus dejetos naquela água que estava na rua. E quando a maré voltava, ela levava o seu xixi. Já pensaram nisso? Será que a gente ainda não faz isso aqui na cidade do Rio de Janeiro? Por mais que eu não more no centro da cidade, no meu município, será que eu não faço isso? Será que eu não pego o meu xixi e jogo no valão ao lado da minha casa? Posso não jogar pela janela, mas talvez eu abra um buraco, coloque um cano, e esse buraco, com esse cano, eu atravesso o meu muro e deixo ele cair dentro do valão. Lembrando que esse valão já foi um rio navegável. Pois é. Então, eu estou falando de uma herança. A gente aprendeu, mas não avançou. E é essa a discussão dessas fases da urbanização. E muitas das coisas melhoraram em alguns lugares, mas nos outros a gente ainda continua fazendo as mesmas coisas que fazíamos há 100 anos atrás. Mas vamos lá, a gente ainda está na segunda fase. E qualquer dúvida, anote aí, coloque seus comentários, quero ouvi-los. Você ainda joga o seu xixi pela janela, no valão ao lado? Ou faz um buraco e coloca também lá todos os seus dejetos, o dejeto da sua família, no valão ao lado? Isso sem contar o lixo, tá? A gente não vai falar da questão aqui do lixo nesse momento, mas sem contar o lixo. Mas vamos lá, vamos continuar. Opa! Segunda palavra-chave, caos urbano. Anotaram? Segunda palavra-chave, caos urbano. Chegamos, então, na terceira fase da urbanização no Brasil. A terceira fase, ela já acontece entre 1965 e 1971. Durou menos tempo, percebe? O tempo foi diminuindo. Por que o tempo foi diminuindo? Quem tem aí uma ideia? Por que será que lá no início da primeira fase levou 50 anos? Na segunda fase, 30 anos. E agora levou o quê? 6 anos. Vamos lá? Quem vai falar? Isso aí, parabéns. Está acompanhando a aula direitinho. Está com a cabeça boa, hein? Isso, essa ideia é brilhante. Por que diminui? Porque a população cresce muito rápido. Em poucos anos, a população dobrou. Se a população dobra, ela precisa de casa, ela precisa de transporte, ela precisa de ambiente de trabalho, ela precisa de saúde, ela precisa de educação, ela precisa de um monte de coisas. E é claro que a cidade não comporta, eu preciso abrir ruas. Eu preciso de um redesenho da cidade para comportar todas as pessoas. Novos veículos surgem. As pessoas passam a ter mais carro. Antes andava de carroça, bicicleta, moto então é mais moderna ainda, mas carros, combustível, eu preciso de posto de gasolina e um monte de coisa começa a crescer e ter necessidade, a demanda surge. E aí surge o que ficou chamado pelo nosso autor
planos de desenvolvimento integrado. Nesta fase, os planos começam a incorporar outros aspectos, além dos relacionados ao território, como os econômicos e sociais. Tornaram-se documentos cada vez mais densos e complexos, tocando em questões sociais distantes dos interesses da classe dominante, o que passou a dificultar o processo de aprovação. Olha só que situação. Se até a década de 60 tudo era voltado para o desenvolvimento econômico da classe dominante, ou seja, daquela população mais abastada, com mais riquezas materiais, mas mesmo assim já começava a se preocupar com o meio de transporte, do acesso do trabalhador aos grandes centros. Claro que eu não estou falando só do Rio, não, gente. Eu estou falando do Brasil como um todo. Mas ainda naquela época, década de 30 até 1965, foi uma transição em que o Brasil tira sua capital do Rio de Janeiro e leva para Brasília, que é um modelo de cidade. Ou seja, Brasília é reconhecida como cidade modelo. Ela foi toda planejada para ser o centro administrativo do país. É tipo, você compra um grande terreno e tem uma ideia de pôr ali uma pequena cidade. Grande terreno que eu digo assim, você compra um município que não tem casa nenhuma. Tem gente que ainda faz isso hoje, sabia disso? No interior do país, ainda existem áreas gigantescas, vazias, sem ninguém morando. Então, tem pessoas que têm alto poder aquisitivo e essas grandes terras nem são tão caras assim, porque ninguém quer ir para lá. Então, pega-se lá, as pessoas compram essa terra e começa a colocar lá, constrói uma casa, constrói uma igrejinha, uma barraquinha, coloca uma padaria, e aí vai estimulando as pessoas e daqui a pouco está ocupado. E aí que surge o município. Pois bem, essa realidade, lá no início do século XX, final do século XIX, ainda não se pensava. Quando nós nos assumimos como república, várias demandas surgem. E aí já não existe mais escravos, por exemplo. Os escravos que existiam estavam na ilegalidade. Então, a população passa a ser liberta. E essa população liberta precisa de moradia, precisa de acesso aos grandes centros para desenvolver suas atividades trabalhistas. Então, nesse primeiro período, de 30 a 65, segundo período, de 30 a 65, muitas mudanças acontecem nas cidades para facilitar essa mobilidade, mas ainda muito aquém da necessidade que iria crescer muito. E vai crescer já na segunda metade do século XX, entre 1965 e 1971, cresceu tanto a cidade que houve a necessidade de se planejar condições para que essa população mais carente, que a população que mais cresce é a população carente, nunca vi tanta gente fazendo filho nessa época. O Brasil cresceu muito nessa época. As pessoas mais humildes faziam muitos filhos. Vocês já devem ter pessoas na família aí com 10 filhos, 10 irmãos, 12 irmãos. Então as populações foram crescendo, e elas vão inchando. E aí elas vão acabar migrando para o centro, só que os mais ricos não querem que elas vão para o centro. E como é que vai ser esse diálogo? Esse diálogo vai surgir através da necessidade de criação de novas leis que vão desenvolver a cidade como um todo, integrando periferia e centro de uma maneira mais equitativa, mais equilibrada. Então, as questões do território, elas ganham outras nuances. Surgem problemas como mendicância, por exemplo, doenças, já que eu só trato o centro, não trato a periferia. Imagine só o que a falta de higiene não faz. Olha nós hoje. Qual é o grave problema do vírus? É um problema antigo. A higiene. O que a gente tem que fazer para se proteger do vírus? Lavar as mãos de uma forma correta. Usar álcool em gel, que é higienizador, é utilizado nos hospitais.
para higienizar cirurgias. Olha que interessante, né? Então, a questão da higiene é um problema. Lembram? Na primeira fase que foi chamada de higienismo? Por quê? Era expulsar as pessoas que tinham alguma aparência de má higiene para longe do centro. Tirar os cortiços dali. O que eram os cortiços? Os cortiços são as favelas de hoje, ou as comunidades. Bem que hoje a gente já está muito evoluído em relação ao que era no início do século XX. É claro, muita coisa se desenvolveu. Mas imagina, a gente ainda vive problemas de higiene ainda hoje. Por isso que a gente está aí nessa pandemia. Mas isso é uma oportunidade para a gente aprender. Quem sabe, definitivamente, a gente aprende a cuidar-se. Mas essa não é a questão aqui a ser discutida. A questão aqui é as questões sociais se avolumam. E se elas estão se avolumando, é natural que o poder público queira, ou tenha, na verdade, o dever de resolver. E aí mexe com o bolso daqueles que têm poder econômico. E, nesse momento, essas pessoas vão dificultar a aprovação dessas leis. Enquanto isso, as periferias continuam crescendo, se expandindo cada vez mais para periferias mais distantes. E quanto mais distante, maior a dificuldade dessas pessoas transitarem entre essas periferias e os grandes centros. Mas vamos lá, ainda na terceira fase. Nesse momento, entram em jogo as questões metropolitanas e o planejamento não restrito somente aos limites de um município. O que acontecia, porém, é que muitas vezes acabavam surgindo planos descolados da realidade, excessivamente técnicos e longos. Porque imagina, as pessoas que habitavam ao redor dos grandes centros, e cada vez mais, vocês imaginam assim, ó, aqui estava o centro, ó, vou fazer aqui um exemplo com a minha mão, aqui está o centro. Aí você cria um outro círculo ao redor, que é a periferia próxima do centro. Quando ela esgota, quando ela fica já super, vamos dizer assim, populosa, cria-se uma nova circunferência. Quando ela fica superpopulosa, uma nova circunferência. E aí a gente vai aumentando essas circunferências que vai expandindo essas periferias cada vez para mais lugares mais distantes. Só que enquanto o poder público não toma as decisões, só fica na discussão, os problemas vão se avolumando. E é aí que vai surgir os planos. Só que esses planos não dialogam com essa periferia, não veem quais são as necessidades que já estão ali. E aí tentam implementar uma coisa que não dá certo. Não se encaixa. Não dá para tirar. Expulsa todo mundo, vamos redesenhar as cidades que foram aparecendo, os bairros que foram surgindo, e depois traz todo mundo de volta. Não funciona assim, né? A gente sabe que não funciona. Imagine se chegasse agora alguém com grande poder falasse assim, gente, vamos remodelar a cidade onde você vive, o seu município. Então, a gente vai fazer uma cidade maravilhosa, com infraestrutura, saneamento básico, com posto de saúde 100%, escolas magníficas, estradas, meios de transportes sustentáveis. Vai ser uma cidade de primeiro mundo. Mas, para isso, eu só quero pedir a vocês, encarecidamente, que abandonem suas casas, vão lá para o Oiapoque ou o Chuí, vão para bem distante daqui, que nós vamos destruir todas as suas casas e vamos preparar a cidade para que vocês possam voltar e reconstruir suas casas nos padrões. Imagine se isso fosse acontecer hoje. Você ia ficar feliz? Ia aceitar numa boa? Legal. Pô, gostei da ideia. Topei. Tô indo. Daqui a 10 anos eu volto e vou ter minha casinha ali. Vou ter a minha casinha do jeito que vocês pedirem. Bem, brincadeiras à parte, isso é inviável, né? Então, a questão toda dessa terceira fase é porque os planos eram planos inviáveis, não dava para ser implementado. Então, está aí a nossa terceira palavra-chave, desenvolvimento integrado. Anotaram? Excelente. Quarta fase, já estamos caminhando para o final dessa aula, já chegamos na quarta fase,
a quarta fase. Não sei se vocês estão percebendo. Desde o começo, a nossa desenho de fundo são desenhos rascunhados, em preto e branco, da evolução das cidades no meio rural até o meio mais urbano. Aqui, talvez vocês não tenham condições de enxergar adequadamente, porque são rascunhos feitos a lápis. Na medida que as fases vão passando, ó, eu fui colocando aqui embaixo para vocês acompanharem, ter o contraste. Primeira fase, aí vem a segunda fase. Perceba que vai mudando os desenhos? Ó. Já está aparecendo ruas aqui, ainda está em preto e branco. Vem a terceira fase, ainda está aqui em preto e branco. Ó. As ruas estão cada vez mais amplas. Até que surge a quarta fase. A quarta fase, a cor já começa a aparecer. Você já começa a identificar que existem aqui, ó, no meio, carros. Tem uma estradazinha aqui de ferro já aqui. São apenas desenhos. E agora a gente vai para essa quarta fase e vamos ver que a cor vai começar a aparecer com mais ênfase. É apenas para fazer com vocês esse jogo de imagem para que vocês possam acompanhar também a evolução, porque quanto mais próximo da nossa realidade, mais colorida fica essa realidade. Tá? Então, vamos lá. A quarta fase acontece entre 1971 a 1992. Acredito que ninguém aí ainda nasceu, né, nessa época. Pois bem, essa fase é chamada pelo autor de Planos Sem Mapas. E o que ela significa? Ela é uma resposta à fase anterior, que é essa fase da integração. Aqui os planos passam a abrir mão de diagnósticos técnicos muito extensos, e até mesmo dos mapas que ilustravam as medidas propostas. Apresentam apenas diretrizes e objetivos gerais, ocultando conflitos de interesses em relação ao espaço urbano. Então, percebam, abandona essa coisa do desenvolvimento integrado, que tinha planos mirabolantes, técnicos, muito bonitos no papel, mas impossíveis de serem implementados, e vão apenas para sugestões. Então, já que não dá para a gente implementar planos complexos, vamos sugerir. Então, não faz a sua casa desse jeito. Ah, senhor prefeito, por que o senhor não abre a rua daquela maneira? Vamos usar o bom senso. E aí eu começo a usar de um jogo de cintura para fazer com que algumas medidas sejam propostas, sejam implementadas. Isso tudo desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Então, a busca por simplificar o conteúdo errou a mão. E os planos acabaram reduzindo quase a carta de intenções. Só que é aquela coisa, né? Imagine eu agora, na condição de professor de vocês, aqui na aula de Sociologia, vou, nesse momento, sugerir a vocês que todos vocês, a partir de agora, peguem seus cadernos, suas canetas, suas borrachas, seus lápis, locomovam-se. Vão todos vocês para a mesa de jantar, e lá na mesa onde vocês jantariam ou almoçariam, vocês vão sentar a esta mesa. Estou fazendo uma sugestão. E agora, nesta mesa que vocês estão aí já acomodados, vocês simplesmente vão anotar todas as coisas que eu for dizendo. Tá? E as coisas que estão nos slides durante a aula, eu quero também que vocês anotem. Pensem só. Eu estou fazendo sugestões que, a princípio, podem até parecer simples. Mas eu estou ignorando quais são as suas circunstâncias de vida. De repente, a sua mesa de jantar é ocupada para outras coisas. Tem pessoas almoçando ou jantando nessa hora, ou tomando café. De repente, a sua mesa é pequena, não dá para botar tantas coisas ali em cima. Ou você não se sente confortável à mesa, você gosta de ficar no sofá, ficar na varanda, ficar debaixo de uma árvore, não importa. Mas, nesse momento, eu estou ignorando isso. Então, as sugestões desse poder público para essas cidades do interior, esses municípios que foram surgindo com as necessidades do crescimento populacional, elas acabam saindo da boca, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e não levam a lugar algum. Então, os planos sem mapas é um plano sem direção. Você não vai chegar a lugar algum e o resultado não vai ser aquele esperado. E aí, eis que surge a nossa quarta palavra-chave: planos sem mapas. Já chegando na nossa quinta fase e finalizando a nossa aula, nós temos ela ocorrendo entre 1988 a 2001.
muitos de vocês talvez estivessem começando a querer nascer. Pois bem, entre 1988 foi quando houve a proclamação ou a promulgação da nossa última Constituição, a que está valendo até hoje, Constituição de 1988, após um período de ditadura militar. Então, essa Constituição, que é altamente democrática na sua escrita, na sua forma, ela pensa em trazer para a população brasileira, para as cidades brasileiras, um desenvolvimento mais harmonizado. Então, é a fase da democratização do país. O processo de planejamento urbano deixa de ser tratado como neutro e passa a ser visto como um processo político e de participação social. Então, você e eu passamos a ter voz. Quais são as minhas necessidades? Quais são as suas necessidades? Qual a necessidade daquela população, daquele município específico? Aí sim, não apenas estão dando sugestões, eles querem nos ouvir. E aí, para nos ouvir, vão surgir outras coisas, né? Ou seja, a reunião em movimentos, a constituição de grupos em que vão poder discutir, grupos de discussão, enfim. Então, a Constituição de 1988 reconhece os planos diretores como principal instrumento de implementação da política de desenvolvimento e expansão urbana municipal. E esses grupos de discussão são chamados de planos diretores. Cada município vai, ao conversar com a sua população, com os movimentos que falam a respeito das suas necessidades, vão construir seus planos diretores que vão estar de acordo com o plano diretor maior, que é da grande cidade ou do grande país, que seria nosso Brasil. Aí foi escrito, para sacramentar a ideia dos planos diretores, o Estatuto da Cidade, que foi instituído em 2001, onde ele estabelece o direito à cidade sustentável. A ideia de sustentabilidade surgindo aí no início do século XXI. Elencando princípios e diretrizes que devem ser adotados nos planos diretores, obrigatórios para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, vejam, já estamos aqui coloridos. Somos nós agora participando. Quais são as nossas necessidades? E você pode fazer também a mudança. Já que a gente está falando de sustentabilidade, aquela questão de você jogar o seu lixo pela janela e cair aí no rio poluído ao lado da sua casa, essa ideia já precisa ser repensada por você. Que mal você está trazendo para você, para a população dos seus vizinhos, que é na sua vizinhança. Quando chover, esse lixo vai voltar para a sua casa. Então, a coleta de lixo, também não basta só você fazer a sua coleta de lixo de uma forma mais sustentável, você se preocupando com as coisas que você descarta. Você também pode cuidar do ambiente externo da sua casa. Se você mora numa casa e à frente da sua rua, na calçada, está cheio de mato, vai lá, cuida do mato, porque isso também faz parte da sua participação no ambiente urbano. E à medida que você vai lá e cuida desse mato, corta ele, arranca ele, planta flores, por exemplo, você está mostrando para a sua vizinhança que ela também pode fazer. E na medida que você mostra para a sua vizinhança que ela também pode fazer, o governo desse município, ao passar por ali, observa e caramba, a gente podia fazer isso em outras partes da cidade. E aí ele estimula outras partes da cidade. E aí todo mundo vai crescendo de uma forma mais ordeira, mais harmonizada, que seria a ideia da cidade sustentável. Todo mundo se preocupando com esse planejamento urbano, que, claro, precisamos de boas estradas, precisamos de um saneamento básico adequado, precisamos de postos de saúde que funcionem, precisamos de escolas, precisamos de templos religiosos, precisamos de transporte que possa nos locomover de forma rápida, tudo isso. Mas a parte que nos cabe, a gente precisa fazer. Se nós não fizermos, não vão fazer pela gente. Essa é a ideia, tá? Então você também faz parte do desenvolvimento da sua cidade. Pensem nisso. Já tinham parado de pensar nisso? Todos nós, nesse momento, agora não estamos mais no século XIX. Nós somos responsáveis também pela cidade em que nós habitamos. Você é responsável, eu sou responsável. E assim, se a gente desenvolver essa consciência, vai sobrar apenas pessoas que não se preocupam com o seu desenvolvimento. Não apenas com o desenvolvimento da cidade, mas não com o seu desenvolvimento. Porque quando você e eu nos preocupamos com o desenvolvimento da nossa cidade,
cuidando da área de abrangência da sua casa, por exemplo, você está demonstrando que você tem uma preocupação consigo mesmo. E esse é o aprendizado maior, porque uma cidade sustentável é uma cidade que é construída pelos seus próprios habitantes, à mercê da sua própria vontade, dentro daquilo que cada um de nós imaginamos que seja uma cidade melhor, mais organizada, mais limpa, mais bem distribuída, socialmente falando, é claro. Ok? Então vamos lá, chegamos à nossa fase final, onde as nossas legislações estabelecem uma nova fase na história do planejamento urbano brasileiro. Novas leis surgem, com o objetivo de construir territórios que promovam, ao mesmo tempo, justiça social, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Ficou claro isso para vocês? Maravilha! Qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou mesmo comentários, coloque aí para que a gente possa dar prosseguimento a esse nosso diálogo depois que essa aula terminar. Tá bom? Então, chegamos à nossa última palavra-chave, que é a cidade sustentável. E assim, nós concluímos falando do nosso autor, que embasou toda essa discussão que eu apresentei para vocês, que foi o senhor Vilaça, que escreveu um texto chamado Uma Contribuição para a História do Planejamento Urbano no Brasil, é um professor da USP, em que ele produziu esse texto, e esse texto está no livro O Processo de Urbanização no Brasil, tá? Ao qual eu agradeço por causa de suas ideias muito claras e facilitou em muito a nossa apresentação da aula. Então, chegamos ao nosso exercício de fixação. Como todas as aulas, nós precisamos de um exercício para demonstrar se compreendemos bem e se saímos com alguma dúvida, porque se a gente errar, é natural dar uma chance para cada um de nós mostrarmos onde que está o erro e internalizar melhor as informações recebidas. Então, o exercício, vou lê-lo, vocês nos acompanham, e aí, na medida que eu for lendo, você já vai pensando na resposta. Porque, lembrando a todos vocês, quem está matriculado em uma de minhas turmas vai receber na atividade apenas as opções lá na atividade. E aí, você, acompanhando aqui até o final a leitura do exercício, você já vai marcar aí no seu caderno qual é a resposta certa e depois só colocar na atividade online. Caso você esteja nos acompanhando apenas pelo YouTube e não pertence a nenhuma turma na qual eu leciono, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e deixe aí seu comentário, a resposta. E aí a gente depois pode comentar a resposta de vocês, corrigindo se for necessário. Tá bom? Então vamos à leitura. A urbanização brasileira teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder público suprir o espaço das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Isso, evidentemente, é agravado em razão das políticas de planejamento urbano estarem voltadas prioritariamente para as classes média e alta. Isso está escrito no livro escrito por Luz, chamado de Território e Sociedade no Mundo Globalizado, Geografia Geral e do Brasil, voltado para o ensino médio. Então, a pergunta é a seguinte, ou seja, o enunciado esse foi o texto, agora vamos para o enunciado da questão. As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os seus efeitos mais visíveis, podemos citar. Então, aqui nós vamos citar 5 efeitos que são visíveis nas contradições da produção do espaço urbano brasileiro. Vamos pensando em cada um deles, porque a pergunta é dizer qual dessas opções são verdadeiras. Tá? Então, nós vamos ter opções que são verdadeiras e opções que são falsas. Então, dentro desses 5 efeitos, alguns efeitos vão ser verdadeiros e outros efeitos serão falsos. Então, primeiro efeito, a falta de moradia e favelização. Segundo efeito, a ausência de mobilidade urbana. Terceiro efeito, os elevados índices de violência. Quarto efeito, a baixa especulação imobiliária. Quinto efeito, a pequena procura por transportes de massa. Então, a pergunta. Estão corretas as afirmativas? Na letra A, você considera a alternativa 1, 2 e 4 correta? Na letra B, você considera a alternativa 2, 3 e 5 correta? Na letra C,
você considera a alternativa 1, 2 e 3 correta? Na letra D, você considera a alternativa 3, 4 e 5 correta? E na letra E, você considera a alternativa 1, 4 e 5 correta? Escolha qual é a sua opção e marque qual que você acha que está correta. Então, para concluir esta aula, como todas as aulas, eu deixo uma mensagem de reflexão para vocês. Então, a mensagem de hoje, ela foi escrita por Confúcio, um filósofo chinês, onde ele diz o seguinte: o homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Vou repetir a mensagem de Confúcio. O homem que fica no alto da colina, com a boca aberta, esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Chegamos ao final da nossa aula. Reflitam sobre essa mensagem. Se quiserem comentar sobre ela, coloquem aí nos comentários. Então, eu finalizo mais uma aula de Sociologia. Desejo a todos vocês bons estudos. Um beijo no coração de cada um. E com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fiquem todos com Deus.